Oi, pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Eu estou gravando esse vídeo para mostrar para vocês o gabarito da nossa primeira avaliação do terceiro trimestre, para que vocês possam fazer recuperação paralela. Por favor, não deixem de fazê-lo. A avaliação que eu vou resolver aqui é a avaliação presencial, mas essas 10 questões, elas estão na prova online e eu vou gravar um vídeo à parte com as cinco questões que tem a mais na prova online para a galera que fez remoto assistir e poder fazer também a recuperação paralela. Então, para a gente não demorar muito, vamos começar. Essa primeira questão, ela diz o seguinte: caçador nato, guepardo, é uma espécie de mamífero que reforça a tese de que os animais predadores estão entre os bichos mais velozes da natureza. Afinal, a velocidade é essencial para os que caçam outras espécies em busca de alimentação. O guepardo é capaz de, saindo do repouso, a gente já tem aqui uma informação interessante, então a gente tem que sublinhar, ó, saindo do repouso e correndo em linha reta, chega a velocidade de 72 quilômetros por hora em apenas 2 segundos. O que permite concluir em tal situação. Opa, saiu aqui minha canetinha. Em tal situação, que o módulo de sua aceleração escalar média em metros por segundo ao quadrado, já está até sublinhado, é igual a. Então, beleza. O que a questão quer da gente? A questão quer a aceleração do guepardo. Então, vamos anotar aqui os dados que a gente tem. A gente sabe que o guepardo sai do repouso, isso quer dizer que ele está parado e começou a andar, então a velocidade inicial dele é zero. Perdão, gente, isso aqui é meu telefone recebendo mensagem. A gente sabe que ele atinge 72 quilômetros por hora e que ele demora 2 segundos para atingir essa velocidade. A gente sabe então que o tempo que ele demora para isso são 2 segundos. Aí, beleza. A gente tem velocidade inicial, velocidade final, tempo e quer saber a aceleração. Nessa situação, a equação que melhor se encaixa é essa aqui. V igual V0 mais AT. Por que essa é a melhor? Porque eu sei o tempo, eu sei a velocidade inicial, sei a velocidade final e fica sobrando a aceleração, que é o que eu quero descobrir. Vamos lembrar que quando a gente vai usar uma equação, sempre vai ter uma letra que vai ficar ali sobrando, que é justamente o que a gente quer descobrir. A gente nunca vai substituir tudo, porque aí não tem o que achar, beleza? Mas aqui, antes de substituir os valores, a gente tem que prestar atenção numa coisa. A questão, ela pede a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Mas essa velocidade aqui, ela está em quilômetro por hora. O enunciado nos diz que isso aqui são 72 quilômetros por hora. Logo, eu tenho que transformar isso em metros por segundo. Isso foi o que a maioria de vocês errou. Vocês esqueceram de transformar isso aqui por causa da unidade de medida pedida. Para eu transformar de quilômetros por hora para metro por segundo, eu tenho que dividir esse número por 3,6. Isso aqui vai dar 20 metros por segundo. Então, beleza. Agora eu sei que minha velocidade inicial é zero, minha velocidade final é 20 e o tempo que o guepardo levou para sair de zero e chegar a 20 metros por segundo foi 2 segundos. Agora é só eu substituir os valores. Vou mudar aqui a coisinha da minha caneta e vou botar aqui, ó. Quem é a velocidade final? A velocidade final são 20 metros por segundo. Quem é a velocidade inicial? Zero. Quem é a minha aceleração? É o que eu quero descobrir. E quem é o tempo? 2 segundos. Isso aqui eu vou ter que 20 é igual a 2A. Então, a aceleração é igual a 20 dividido por 2. 20 dividido por 2 é 10. 10 o quê? Metros por segundo
ao quadrado, porque minha velocidade está em metro por segundo e meu tempo está em segundo. Então, nessa questão, a alternativa correta é a letra E, beleza? Vamos partir para a próxima. Na questão 2, é uma questão da revisão, que é para a gente analisar as afirmativas e ver qual é a verdadeira e qual é a falsa. Então, vamos lá. O movimento uniforme variado, mais conhecido como MUV ou MOVE, é muito comum no dia a dia, ocorrendo em situações como um ônibus em processo de frenagem, um carro acelerando ao abrir o semáforo, um avião decolando e muitas outras. Analise as afirmações a seguir e marque a alternativa correta. Vamos lá. Alternativa 1. No MOVE, o móvel possui velocidade constante. Isso aqui é falso, vamos lembrar. O movimento uniformemente variado, ele possui aceleração constante. Se o objeto possui aceleração, quer dizer que sua velocidade muda. Quem tem velocidade constante são os objetos que estão em movimento uniforme, não em movimento uniforme variado. Afirmativa 2. No movimento uniformemente variado, a aceleração é constante diferente de zero. Essa aqui é verdade. O que quer dizer aceleração constante? É que a aceleração não muda. A velocidade, ela sempre aumenta o mesmo tanto ou diminui o mesmo tanto. E sim, a aceleração tem que ser diferente de zero, porque tem que ter aceleração. Se não tiver, não é movimento uniformemente variado. Afirmativa 3. Uma aceleração de 10 metros por segundo ao quadrado significa que a cada segundo o móvel aumenta 10 metros por segundo em sua velocidade. Isso aqui é verdade. Vamos lembrar que quando a gente analisava velocidade, a gente diz o seguinte: uma velocidade vale, por exemplo, 5 metros por segundo. Quer dizer que a cada segundo o corpo desloca 5 metros, o corpo anda 5 metros. Então, para a aceleração, vai ser um raciocínio semelhante. Se eu sei que a aceleração é a variação da velocidade, é o quanto a velocidade aumenta ou diminui, esse número, o valor, né, da aceleração, o módulo, vai estar ligado com essa mudança da velocidade. Então, quando eu digo que a aceleração é 10 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo a velocidade aumenta 10 metros por segundo. Se o enunciado falasse que isso aqui é uma desaceleração ou que a aceleração é menos 10 metros por segundo ao quadrado, eu iria saber que isso aqui quer dizer? Que a cada 1 segundo a velocidade é diminuir 10 metros por segundo. Mas esse valor aqui da aceleração está totalmente ligado com essa mudança da velocidade. Agora vamos para a quarta afirmação. O movimento é considerado retardado quando o módulo da velocidade escalar aumenta no decurso do tempo. Essa aqui também é falsa. Vamos lembrar que no movimento uniformemente variado, a gente analisou dois tipos de movimento: o movimento acelerado e o movimento retardado. O movimento acelerado era quando o módulo, só o valor, sem considerar o sinal, o módulo da velocidade aumentava conforme o tempo passava. Isso acontecia quando tanto a aceleração quanto a velocidade eram positivas, ou tanto a velocidade quanto a aceleração eram negativas. As duas possuem o mesmo sinal, aí conforme o tempo passa, o módulo aumenta. E também existe o movimento retardado, que é conforme o passar do tempo, quando a gente olha o módulo da velocidade, sem considerar o sinal, o módulo da velocidade diminui. O valor da velocidade diminui. Então, isso aqui é falso. E esse movimento retardado ele acontece quando a velocidade e a aceleração possuem sinais diferentes. A velocidade é positiva e a aceleração é negativa, ou a velocidade é positiva e a aceleração é negativa, beleza? Agora, vamos ver aqui quem está certo. A gente sabe que a afirmativa 2 e 3 são verdadeiras e a 1 e a 4 são falsas. Então, a gente tem aqui que a letra B é a alternativa correta. Agora, vamos para a questão 3. A questão 3 diz o seguinte: um ciclista está se movimentando com velocidade de 3 metros por segundo, até que avista um animal parado na rua. Ele começa a desacelerar até que, após percorrer 2 metros,
ele para completamente. Qual foi a desaceleração em metros por segundo ao quadrado desse ciclista? Vamos parar para pensar primeiro em que dados a gente tem aqui. A gente sabe que esse ciclista ele tinha 3 metros por segundo, ele começou a frear, desacelerar, até parar. Ou seja, ele começou seu percurso com 3 metros por segundo. E no final desse percurso, perdão pela minha letra, ainda estou me acostumando a escrever no computador. E no final desse percurso, ele estava parado. Então, ao final, a velocidade dele era zero. A gente sabe que do momento que ele começou a frear, do momento que ele tinha 3 metros por segundo, até o momento que ele parou, ele percorreu 2 metros. A gente sabe que quando a gente está falando em metros, a gente está falando de distância, de comprimento. Então, isso aqui foi o deslocamento do meu ciclista. Esse ciclista aqui percorreu 2 metros. Aí a questão pergunta, qual foi a desaceleração do ciclista? Desaceleração é uma aceleração negativa. Então, o que a gente está procurando aqui? O que a gente quer achar? A aceleração desse ciclista. Então, vamos calcular. A primeira coisa que a gente deve observar é que essa questão não me dá o tempo. Não diz quanto tempo ele levou até parar, quanto tempo ele ficou desacelerando. E se eu não tenho tempo, eu vou usar a equação de Torricelli, que me diz o seguinte: a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2a ΔS. A gente quer a desaceleração em metros por segundo ao quadrado. Vamos ver se está tudo certinho? Minha velocidade inicial está em metros por segundo, meu deslocamento está em metros. Então, está tudo certinho. Vamos lá. Velocidade final ao quadrado. Isso aqui vai ficar 0 ao quadrado. Velocidade inicial ao quadrado. Isso aqui vai ficar 3 ao quadrado. 2 vezes a, que é a aceleração, eu quero descobrir, vezes o deslocamento, que também é 2. O que eu vou ter aqui? 0 ao quadrado é 0, 3 ao quadrado é 9, 2 vezes 2, 4, 4 vezes a, 4a. Agora é matemática. Número para um lado, letra para o outro. Isso aqui vai ficar aqui, 4a é igual a menos 9. Meu espaço acabou, vou passar para cá. Então, eu tenho que a minha aceleração é igual a menos 9 dividido por 4. Então, a minha aceleração, isso aqui dá menos 2,25 metros por segundo ao quadrado. Não esqueçam de colocar as unidades de medida, hein? Então, pronto, achei. É ok a minha aceleração ter dado um número negativo? Super! A gente sabe aqui que a velocidade dele está diminuindo ao longo do tempo. A gente sabe que ele está desacelerando. Então, o correto é dar um número negativo, beleza? Então, pronto, resolvemos a questão 3. Agora, vamos para a questão 4. A questão 4, ela diz o seguinte: um jovem afoito parte com seu carro do repouso numa avenida horizontal e retilínea, com aceleração escalar constante de 3 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe a aceleração dele. Mas 10 segundos após a partida, a gente tem o tempo aqui, ele percebe a presença de uma fiscalização. Se a velocidade escalar máxima permitida nessa avenida é 80 km por hora, aproximadamente 22 metros por segundo, ele deve ser multado? Vamos lá, galera. O que a gente tem que analisar aqui? A gente tem uma pessoa que está dirigindo o carro com uma certa aceleração. 10 segundos depois daqui do momento que a gente está analisando, ele passa por uma fiscalização. Aí a questão está perguntando, quando ele passa por essa fiscalização, ele tem que ser multado? Então, o que a gente quer descobrir? Por que ele vai ser multado? Ele vai ser multado pela velocidade que ele tiver. Então, o que a gente quer descobrir? Qual é a velocidade dele?
a velocidade dele quando ele passa lá pela fiscalização. Então, a nossa questão está perguntando qual é a velocidade dele quando ele passa pela fiscalização. Se essa velocidade for maior que 22,2 metros por segundo, ele é multado. Se for menor, ele não é multado. Então, vamos lá. A gente quer descobrir a velocidade. A gente sabe que a aceleração é de 3 metros por segundo ao quadrado. A gente sabe que o tempo que ele leva para sair do repouso, esqueci desse ponto, né? A questão diz: o jovem parte com seu carro do repouso. Então ele estava parado e começou a andar. E deu muito azar, porque só 10 segundos depois ele já deu de cara com uma fiscalização. Então a velocidade inicial dele é zero. A aceleração dele é 3 metros por segundo ao quadrado. E a gente sabe que após 10 segundos ele dá de cara com a fiscalização. Então, o tempo que a gente vai analisar que ele ficou em deslocamento é de 10 segundos. Olha só, a gente quer achar a velocidade, a gente sabe a aceleração, velocidade inicial e tempo. Então, aqui, a melhor formulinha para a gente usar é a vovô e vovó ainda trabalham. V igual a V0 mais AT. Eu sei quem é V. Não sei quem é V, né? Quero descobrir. Sei quem é V0, sei quem é a aceleração e sei qual é o tempo que ele levou para sair do zero até chegar numa determinada velocidade. Então vamos lá. V é o que eu quero descobrir. V0 é zero. A aceleração vale 3 metros por segundo ao quadrado e o tempo vale 10 segundos. Quem é a velocidade final, então? 3 vezes 10, 30. 30 o quê? Metros por segundo. Vamos lembrar que a minha aceleração é metro por segundo ao quadrado e o tempo está em segundo. Então, minha velocidade é de 3 metros por segundo. Ele vai ser multado? Vai. Por quê? Qual é o limite de velocidade? 22,2 metros por segundo. Com a velocidade que ele estava, 30 metros por segundo. Então, ele vai sim ser multado. Agora, vamos aqui partir para a questão 5. A questão 5 diz o seguinte: uma atleta salta da plataforma de uma piscina, descrevendo um movimento de queda livre. A gente sabe que a queda livre, a velocidade inicial é zero. Sabendo que ela percorre 125 metros até atingir a água e chega à água com uma velocidade de 50 metros por segundo, quanto tempo ela demorou para atingir a água? E aqui sabemos qual o valor da aceleração da gravidade. Vamos anotar aqui os dados que a gente tem. A gente tem que a velocidade inicial dela é zero. A gente sabe que ela chega na água. Nossa, essa minha vírgulazinha ficou muito estranha. A gente sabe que a velocidade com a qual ela chega na água é de 50 metros por segundo. E que ela percorre 125 metros. Além disso, a gente sabe que a gravidade, que é a aceleração, né, no meu problema, vale 10 metros por segundo ao quadrado. Não vamos esquecer que, ó, a gravidade é a aceleração. Beleza. Olha só, galera, eu tenho velocidade inicial, velocidade final, eu tenho o deslocamento, a aceleração e quero saber tempo. A única, né, equação que tem deslocamento e tempo é a minha equação lá do sorvetão. Essa aqui. S é igual a S0 mais V0t mais A sobre 2 t quadrado. Se for meio vezes AT quadrado, dá no mesmo, a mesma coisa, beleza?
Eu falei com vocês que toda vez que uma questão ela me fala de deslocamento e não diz quem é o ponto inicial, porque antigamente a gente dava umas questões que dizia, né? Saiu do ponto 2, saiu da posição 5 metros. Agora a gente não vê muito isso. E quando a questão não diz essa informação, a gente pode considerar que a posição inicial é zero, beleza? Então, a posição inicial é zero. E quem é a posição final? É o deslocamento. É o quanto o corpo andou, beleza? Ele saiu de uma posição zero, que no caso é a nossa atleta lá na plataforma. Ali é a posição zero. A partir dali eu começo a contar o quanto ela andou. Até ela chegar ali na superfície da água, até ela chegar ali na piscina, ela deslocou 125 metros. Então, 125 é a posição final dela, beleza? Então, a gente sabe que a posição final dela é 125. Isso aqui vai ser igual. A posição inicial é zero. E mais uma vez, V0 vale zero. Zero vezes T, zero. Então, aqui, ó, mais um zero para nossa conta. E sobra quem? O AT quadrado sobre 2. Quem é a minha aceleração? É a gravidade. Então, aqui no A eu tenho um 10 dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 125 é igual a 5t quadrado. A partir daqui, novamente, matemática. Letra para um lado, número para o outro. Eu vou ter que t quadrado é igual a 125 dividido por 5. Isso aqui é 25. Então, eu sei que t quadrado é igual a 25. O que que a gente faz quando acontece isso? Quando eu tenho aqui um expoente, eu passo para o outro lado como raiz quadrada. Então, eu tenho que o tempo é igual a raiz de 25. Qual é a raiz de 25? 5. Olha só que legal! Claro, a gente achou esse tempo em segundos. Minha velocidade era metro por segundo, a gravidade estava metro por segundo ao quadrado. Então, o tempo que a atleta levou para chegar na água foi 5 segundos. Nossa, muito rápido. Isso aqui, ó, é a opção A. É a nossa letra A. Eu vou dividir esse vídeo em duas partes para não ficar muito longo. Então, eu vou parar aqui e vou começar um outro vídeo a partir da questão 6, beleza? Eu espero que vocês tenham entendido e qualquer dúvida é só falar comigo, seja na sala de aula ou seja por mensagem, tá bom? Um abraço.